Minha esposa disse: "Você está imaginando coisas. Precisa de ajuda." Eu respondi: "Talvez precise mesmo." Então mostrei a gravação dela entrando em casa com outro homem. Disse que iria procurar ajuda de um advogado de divórcio. Agora ela está na porta, implorando para eu reconsiderar. Tenho 42 anos. Sou casado com Judite há 15. Nos últimos 12 meses desse casamento, aparentemente, eu estava perdendo a sanidade. Pelo menos era essa a versão oficial dela, e ela estava firme nisso. Não foi algo repentino. Foi uma erosão lenta, sutil, da minha própria confiança, cuidadosamente construída por uma especialista. Começou com detalhes pequenos, tão insignificantes que até mencionar parecia paranoia. O celular dela, que antes ficava jogado pela casa, agora estava sempre virado para baixo, como um morcego dormindo. Ela passou a amar bandas indie melancólicas que antes dizia ser música para ficar triste na chuva. As quartas-feiras se tornaram noites de trabalho no escritório, justo o dia em que eu sabia que a empresa dela fechava cedo por causa de uma aula de yoga em grupo, que ela dizia detestar. Sempre que eu questionava, mesmo de forma leve, a resposta era um espetáculo de manipulação emocional. Um suspiro. Um olhar de decepção. "Russell, por favor. Não começa. Isso é só insegurança. Fica feio, sabia? Sério, acho que você está ficando paranoico. Isso está me preocupando." O gaslighting era tão sutil, tão envolto em preocupação, que eu comecei a acreditar. Passei a viver com uma ansiedade constante, como se o problema fosse eu. Como se eu fosse o elo quebrado em um casamento perfeito. 2 meses atrás, tive clareza. Voltei de uma viagem a trabalho um dia antes, querendo fazer surpresa. A casa estava limpa, mas havia no ar um cheiro cítrico, marcante, colônia masculina. Não era minha. Eu sabia disso. Quando ela chegou, perguntei. Ela não negou, apenas riu. Uma gargalhada alta, debochada, que ecoou pela cozinha. "Colônia, Russell? Agora você tá inventando cheiro? Sério, isso passou dos limites. Você precisa de ajuda." Mas algo em mim não quebrou. Fez clique. Frio. Silencioso. Como uma trava se encaixando. A dúvida se dissolveu. De repente, tudo fez sentido. O último ano se encaixou, peça por peça, como um quebra-cabeça sombrio. Então, eu concordei. "Sabe de uma coisa, Judite? Talvez eu precise mesmo." No dia seguinte, instalei um sistema novo de segurança em casa, completo. Disse que era por causa de furtos na vizinhança. Ela revirou os olhos, achando exagero, mas encaixou na narrativa dela de que eu estava paranoico. Não questionou. As câmeras ficaram ligadas por uma semana. Não olhei as gravações. Parte de mim tinha medo. A outra parte, mais fria, sabia que eu precisava de provas, limpas, inquestionáveis. Na última terça, enquanto ela achava que eu estava no pôquer com os amigos, meu celular vibrou. Movimento detectado na porta da frente. Eu estava a um quarteirão de distância, tomando um café morno, assistindo tudo ao vivo. Ela abriu a porta para ele, Philip. O cara da academia, sorriso branco demais e aquele jeito convencido de quem nunca ouviu um não. Eu o conheci uma vez. Apertou minha mão forte demais, enquanto olhava para ela. Naquele momento, eu soube. Claro que soube. Eles não se agarraram no corredor. Não eram adolescentes. Foram metódicos. Ela serviu para ele o meu melhor uísque, o que eu estava guardando. Foram para a sala. Ele colocou a mão nas costas dela, como se já fosse dono. A câmera registrou o beijo calmo, ensaiado, antes de ela levá-lo para o nosso quarto. Minhas mãos não tremiam. Meu coração nem acelerou. Eu só funcionava. Salvei tudo. Na nuvem. 2 HDS físicos. Um deles num cofre. Esperei até ontem à noite. Ela estava na cozinha, me fazendo o discurso da esposa preocupada. Estou preocupada com você, Russell.
Você tá vendo coisa onde não tem. Eu olhei bem nos olhos dela. Sabe de uma coisa, Judite? Talvez eu esteja mesmo. Virei o tablet em cima da bancada e dei play. Era a filmagem da sala. Imagem nítida. O rosto dela passou por todas as fases. Confusão. Irritação. Pavor. Por fim, aquele vazio. A expressão de quem viu o mundo desmoronar. Falei com calma. Eu tô buscando ajuda. Com um advogado. Conversei com ele hoje. Entreguei a notificação formal. Disse que a mala dela estava pronta, perto da porta. Ela tentou argumentar. Virar o jogo. Você me espionou. Mas era inútil. Ela foi embora. Atualização 1. Obrigado pelos comentários. É como ter um júri silencioso, mas do meu lado. Eu não abri a porta. Fiquei apenas assistindo a cena pelo monitor enquanto ela chorava, até que o show acabou e ela foi embora. As mensagens implorando duraram 24 horas. Depois disso, a estratégia mudou. Judite e Philip não são apenas traidores. Eles são cúmplices. O primeiro ataque deles não foi contra mim, foi contra minha rede de apoio. Foram direto nos nossos amigos. Especificamente, Luiz e Kayla, um casal que conhecemos desde a faculdade. Judite chegou até eles com uma história cheia de lágrimas e distorções tão convincentes que eles acreditaram. Completamente. Na versão dela, eu tinha me tornado um marido abusivo e controlador. Segundo ela, minha paranoia me levou a instalar câmeras, não pela segurança, mas para armar uma armadilha. Philip, coitado, era apenas um amigo próximo, que a estava apoiando num momento difícil. E eu, num ataque de raiva, deturpei tudo, transformando uma amizade em algo nojento. Então, quando meu e-mail, calmo e direto, chegou dizendo notícia triste, Judite e eu decidimos nos separar, não sou o maduro. Sou o frio. Distante. Até psicopata. Exatamente como ela tinha descrito. Luiz me ligou, decepcionado. Russell, cara, acho que você precisa se afastar um pouco. Kayla disse que Judite estava arrasada. Espionar ela não é o caminho. Perdi os dois. Um ataque limpo, eficaz. Um verdadeiro ponto para os vilões. Aí veio o movimento do Philip. Ele é mais inteligente do que eu imaginei. O texto dele não foi um xingamento idiota, foi uma obra-prima de manipulação disfarçada de preocupação. Russell, sei que é uma situação difícil. A Judite está devastada. Acho importante que nós três sejamos adultos sobre isso e conversemos antes que as coisas saiam do controle. Por ela. Percebe o que ele fez? Se colocou como mediador racional. Me pintou como o provável causador de um drama futuro. E usou por ela como escudo moral. Foi uma ameaça envolta num cobertor de bem-estar. Enviei o print para meu advogado. Ele respondeu, admiro o trabalho. Mas não responda. Depois, começou o ataque financeiro. Eu já tinha protegido nossas contas conjuntas, mas Judite ainda tinha sua boutique online. Uns anos atrás, eu fui fiador de um empréstimo grande para ajudar a abrir o negócio. Era o sonho dela. Agora, era a arma. Eles são inteligentes. Sabem que um ataque direto chama atenção. Então começaram por algo mais sutil e mais cruel. Foram atrás do meu jardim. Na quinta, voltei do trabalho e encontrei minhas roseiras premiadas caídas, com folhas amareladas e murchas. A horta parecia doente. Achei que fosse alguma praga natural. Demorei 2 dias e precisei ligar para um viveiro. Não era sal, nem água sanitária, isso é coisa de amador. Usaram um herbicida específico, de ação lenta, que imita podridão nas raízes. Foi planejado. Foi invisível. Foi o segundo golpe deles. Doeu. E eu não tinha prova concreta. Mas cometeram um erro, se divertiram demais com isso. A câmera da porta, ajustada para a sensibilidade máxima, gravou um carro,
O carro do Philip, passando na frente da minha casa às 2 da manhã, na noite em que desconfio que aplicaram o produto. Ele não desce. Só passa devagar. Sozinho, isso não prova nada. Mas é um fio. Fiz um boletim de ocorrência por destruição de propriedade. Expliquei ao policial sobre o divórcio e minhas suspeitas. Mostrei o vídeo. Ele foi educado, mas direto. Senhor, sem mais nada, isso é só um carro passando numa rua pública. Posso registrar, mas dificilmente vai avançar. Parecia uma derrota. Mas eu não estava construindo um processo criminal. Estava montando um arquivo. Cada passo deles. Cada mentira. Cada crueldade. Tudo ia para lá. Eles achavam que estavam jogando damas. Mal sabiam que meu jogo era a curadoria de provas. Atualização 2. Bem-vindos ao desgaste. Essa fase da guerra não tem confrontos explosivos. Tem e-mails. Ligações. Cartas com aviso de recebimento. É uma guerra burocrática, e estou descobrindo que tenho talento para isso. Comecei pelo empréstimo. Como previsto, Judite deu calote intencional. 2 parcelas não pagas. As cartas começaram a chegar. Meu score de crédito despencou. Esse era o grande lance deles, me forçar à mesa de negociação. Marquei reunião com o gerente do banco. Fui de terno. Levei o arquivo, já grosso o suficiente para parar uma bala. Ali estavam. Cópia da petição de divórcio. O boletim de ocorrência do jardim. Prints das mensagens cada vez mais desequilibradas da Judite. Uma linha do tempo completa dos eventos. Não entrei furioso. Entrei como parceiro na solução de um problema. Disse a ele. Não é um calote comum. É sabotagem financeira, intencional, feita no contexto de um processo de divórcio. Está tudo documentado. Existe um padrão de assédio aqui. Eu pedi ao gerente do banco o procedimento para retirar um fiador em casos de fraude financeira documentada. A palavra fraude mudou o clima da sala. O gerente, antes cansado, ficou com um olhar afiado como laser. É um processo longo, burocrático, mas o banco agora abriu uma investigação interna. O grande lance dela virou, para meu advogado, a peça central da acusação de dilapidação econômica dos bens do casal. Mas eles não pararam por aí. O próximo ataque foi mais moderno e, de certa forma, ainda mais cruel. Eles vieram atrás da minha reputação online. Tenho um perfil profissional em uma rede da minha área. Não vou entrar em detalhes, mas é um espaço onde reputação é tudo. Em uma semana, meu perfil foi bombardeado com avaliações negativas. Várias contas anônimas, todas recém-criadas, começaram a postar críticas de 1 estrela. Eram comentários inteligentes, sutis. Nada direto. Apenas perguntas envenenadas. Essa pessoa é confiável? Tive uma experiência negativa, parecia instável. Não lida bem com pressão. Foi um ataque fantasma. Impossível de rastrear, mas com efeito devastador. Projetado para validar exatamente a imagem que estavam espalhando no nosso círculo social. Era a obra do Philip. Tinha o estilo dele, escorregadio, indireto, covarde. Esse foi o terceiro golpe certeiro. Atingiu minha vida profissional e me causou estresse real. Mais um front em que precisei lutar. Passei horas em ligações com o suporte da plataforma, abrindo chamados, enviando provas de que os perfis haviam sido criados no mesmo dia, provavelmente falsos. Foi um inferno burocrático. E por semanas, as avaliações ficaram no ar. Eles estavam ganhando batalhas. Conseguiram virar amigos contra mim. Prejudicaram meu crédito. Mancharam minha imagem pública. E estavam sendo metódicos. Mas cometeram um erro fatal. Acreditaram na própria narrativa. Se convenceram de que eram os sofisticados, os traídos com razão. E que eu era só um homem instável, emocionalmente frágil, reagindo mal. Cada passo deles se baseava nesse equívoco. E cada passo que eles davam, eu documentava. O arquivo crescia. Atualização final.
Acabou. O divórcio foi finalizado na semana passada. Não teve tribunal, nem drama. A última cena aconteceu numa sala fria de conferência, onde tudo foi desmontado, peça por peça. Meu advogado, um homem que respeita um bom dossiê como poucos, apresentou nosso caso. Não foi um único argumento que venceu. Foi o conjunto da obra. O vídeo da traição abriu o caminho. O boletim do jardim mais o vídeo do carro do Philip mostraram assédio e vandalismo. A investigação do banco provou intenção de sabotagem financeira. E a campanha online, que eu consegui derrubar após enviar uma montanha de provas ao setor jurídico da plataforma, encerrou a narrativa. Ficou claro, era um ataque planejado para me destruir pessoal e profissionalmente. A fala final do meu advogado para o mediador foi simples. Essas não são ações de uma vítima. São ações calculadas de um agressor. O acordo foi devastador para eles. Judite teve que assumir 100% da dívida do empréstimo, agora cobrada integralmente. A parte dela na casa foi severamente reduzida para compensar os danos financeiros e os honorários legais que eu paguei. Comprei a parte dela por um valor que, nas palavras do advogado, era matematicamente justo e emocionalmente doloroso para ela. Philip também teve sua pequena queda. A carta que meu advogado mandou ao RH dele, junto com rumores sobre o envolvimento dele numa campanha de assédio digital, o tornaram tóxico. Ele não foi demitido, mas foi transferido para um cargo burocrático, longe dos clientes, numa filial menor. Uma demissão sem nome. O consultor financeiro brilhante secou a própria fonte de confiança. Também resolvi o lado social. Meses atrás, Luiz me ligou. A voz hesitante. Cheia de vergonha. Ele e Kayla tinham jantado com conhecidos do Philip, e um deles, depois de 2 martinis, se gabou. O Philip ajudou a Judite a dar uma lição naquele ex-maluco dela. Luiz pediu desculpas, de verdade. Eu aceitei. Mas a amizade não voltou a ser a mesma. Foi uma das baixas da guerra. Aprendi que os aliados de verdade não se revelam quando tudo está bem, mas quando a propaganda começa a girar contra você. Última notícia que tive, Judite e Philip estão morando juntos. Num apartamento apertado, alugado. Aquela grande paixão que nasceu do segredo. Está murchando sob a luz da conta de luz e do fracasso conjunto. Ainda me culpam. Sou o vilão da história deles. O gênio do mal que arruinou a vida perfeita dos dois. Isso me incomodava. Hoje, não mais. Porque toda a estratégia dele se baseava em uma coisa. Que eu fosse o homem instável, emocionalmente destruído, que eles tentaram fabricar. E falharam. Quando eu não reagi como esperavam, eles não tinham plano B. Eram roteiristas de uma peça com um único personagem, e eu me recusei a seguir o script. E eu? Eu estou aqui. A luta me consumiu mais do que gosto de admitir. Foram 6 meses de vigilância constante, de tensão, de guerra silenciosa. Mas hoje, o silêncio da minha casa não é mais sinal de alerta. É paz. Reconstruí o jardim. Tive que escavar a terra envenenada, pedaço por pedaço, e substituí-la por solo novo, limpo. Foi difícil. Cansativo. Quase um castigo físico. Plantei novas roseiras. E no mesmo lugar onde estava a antiga, coloquei uma nova árvore de bordo japonesa. Ainda é pequena. Fina, frágil, quase uma promessa. Mas está viva. Ontem, sentei nos degraus da frente com um café e fiquei olhando para ela. As cicatrizes desse último ano estão ali. Mas hoje são só parte da paisagem, não a paisagem inteira. E sim, eu busquei ajuda, como a Judite dizia que eu precisava. Tenho um bom advogado. Um excelente terapeuta. E um sistema de segurança impecável. Eles achavam que estavam colocando fogo na minha vida. Não perceberam que só estavam limpando o terreno para algo novo nascer. Uma história sobre traição, manipulação e guerra silenciosa, mas, acima de tudo, sobre reconquista. Não da casa, nem do nome, mas de si mesmo. No fim, ele não quebrou. Ele floresceu.
Obrigado por assistir até o fim. Essa história não é só sobre perdas, é sobre reconstrução, sobre enxergar no silêncio a chance de recomeçar. Se você chegou até aqui, saiba, sua atenção, seu tempo e seu apoio fizeram toda a diferença. Nos vemos na próxima.